Hoje pode. Com Marcelo Abud. Olá, estou chegando com mais 2 novidades que estão dando o que falar no universo dos podcasts. Eu começo indicando o novo podcast original Globoplay, outro título que, pouco tempo depois de estrear, agora no começo de novembro, alcançou a liderança na podosfera. É o podcast Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. A direção tem a assinatura de Ivan Mizanzuki, que se destacou, ainda como produtor independente, na criação de podcasts narrativos baseados em fatos reais, com o caso Evandro em 2018. Com o apoio de Mizanzuki, quem nos transporta no tempo e no espaço até o Pico dos Marins é Marcelo Mesquita. O diretor de cinema, há cerca de 5 anos, por acaso, teve contato com a história e começou a produzir um filme sobre ela. Enquanto o filme está em fase de produção, Marcelo Mesquita foi incentivado a criar o podcast, que envolve tanto pela história como pela maneira em que é contada. 29 de julho de 2021, base do Pico dos Marins, Piquete, estado de São Paulo. A escavação está em busca de um corpo, ou o que restou dele. Essa história, na verdade, começa lá em 1985 e é um pesadelo até hoje para os envolvidos. Marco Aurélio nunca mais foi visto. Mais de 300 homens, entre policiais, mateiros e alpinistas, vasculharam cada centímetro da mata, mas não encontraram nenhuma pista do garoto. O original Globoplay é produzido pela Trovão Mídia. A temporada tem 10 episódios. A cada semana, Marcelo Mesquita e Ivan Mizanzuki trazem diferentes rumos e linhas de investigação que abrem novas perspectivas e revelações em O Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, disponível nas principais plataformas de áudio. Da realidade à ficção, está mais do que provado que, se a história é boa, o roteiro bem feito, a audiência responde. E o melhor é ver que podcasts em áudio não apenas resistem, mas permanecem entre os mais ouvidos. Agora, o destaque é a 3ª e última temporada de Paciente 63. Se você acompanha o hashtag HojePod, já ouviu falar muito dessa audiosérie original Spotify. Inclusive, no blog e podcast Peças Raras, há entrevistas com o diretor e os protagonistas interpretados por Seu Jorge e Mel Lisboa. Enquanto você escuta no Spotify os 10 episódios que entraram no ar esta semana, aqui, o diretor da adaptação de Caso 63 para o Brasil, Gustavo Kurlat, traz algumas curiosidades que envolveram a produção desta última temporada. Olá, eu sou Gustavo Kurlat, tradutor, adaptador e diretor da versão brasileira de Paciente 63. Nessa última temporada, na 3ª temporada que foi lançada essa semana, a gente pode finalmente ter gravações com várias pessoas do elenco juntas, né? Durante a pandemia a gente gravou todo mundo separado. Como dado interessante, muitas vezes eles contracenavam com a versão em espanhol, ou às vezes comigo mesmo fazendo outra personagem, e depois a gente juntava tudo na edição. Mas nessa 3ª a gente já pode fazer muitas gravações conjuntas. Outro dado interessante é que a adaptação, que parece muito tranquila e muito simples, às vezes traz umas armadilhas. Por exemplo, a gente adaptou coisas que eram, no original, que se referiam à cidade de México, por exemplo, e Santiago do Chile, para São Paulo e Porto Alegre. E aí aconteceu uma coisa interessante que, num dos episódios, eu percebo que tem uma diferença horária, que não entendia de onde vinha. E aí a gente descobriu que o Julio Rojas, o autor que pensa em tudo, justamente tinha contemplado a diferença horária entre México, cidade de México, e Santiago do Chile, que não acontecia entre São Paulo e Porto Alegre. Então a gente tem que fazer o ajuste dos horários da série para essa realidade. Enfim, o resto das aventuras vocês vão poder conferir
assistindo na Spotify a terceira e última temporada de Paciente 63. Paciente 63 do Spotify e Pico dos Marins da Globoplay são os destaques da semana na Podosfera, este incrível e fascinante universo dos podcasts.